53 Reincarnated capítulo 211. Autor, Sorri Diamond. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Vasily, o Exército Justo e o 32º Batalhão Aerotransportado desceram para Anseong. As chamas dos remanescentes da guarnição de Yamato cintilaram com brasas e a noite foi iluminada por um brilho laranja. Os Aptitsa provavelmente deve ter terminado de neutralizar suas defesas. O exército vai entrar na cidade em breve, comentou o coronel Nikolai enquanto olhava para a cidade em chamas. Isso mesmo, devemos nos dividir e focar em nossos objetivos. Os soldados Yamato estacionados em nossa guarnição-alvo agora provavelmente estão alertados. Eles vão sair em breve e queremos que suas forças os detenham a todo custo. Pegue essa estrada, ela o levará à guarnição. Vasily disse. Tudo bem, boa sorte. Vejo todos vocês do outro lado. O coronel Nikolai ofereceu um soco ao qual Vasily retornou. Ele então decolou com seu batalhão a reboque. Observando suas figuras desaparecerem à distância, Vasily encarou Elna e falou. Ok, agora estamos indo para o Palácio Real. Estamos esperando de 50 a 70 combatentes inimigos. Vamos nos mover. Elna e o resto do Exército Justo reconheceram a ordem e seguiram as forças especiais atravessando as ruas. Eles olharam cautelosamente de um lado para o outro, verificando as casas em busca da possibilidade de serem emboscados. Havia apenas civis assustados espiando pelas janelas, mas é isso. Não havia soldados inimigos abrindo as janelas de repente e abrindo fogo contra eles. O palácio ficava a apenas 5 minutos a pé de onde eles se separaram do batalhão aerotransportado. Segundos depois, tiros ecoaram pela cidade, levando os tensos chozoneses a olhar instintivamente para ela. Está vindo de onde o batalhão aerotransportado foi minutos atrás. Assim, pode-se inferir que eles fizeram contato com as tropas de Yamato e começaram a atirar uns contra os outros. Eu posso ver o Palácio Real. Elnai anunciou em voz baixa, apontando para um palácio localizado a apenas 100 metros de distância. As forças especiais Rutenas e o Exército Justo diminuíram gradualmente sua velocidade para não fazer barulho indesejado que alertaria os Yamatos no Palácio Real. Claro. Eles já foram alertados desde o ataque inicial dos Arpitsa. Mas eles ainda têm o elemento surpresa, pois acreditam que um ataque aéreo foi apenas um prelúdio para uma invasão. As forças Rutenas ainda estão a 55 quilômetros de Anseong. Eles sabiam que levariam tempo para chegar à cidade, pois mais preparativos precisam ser feitos, como linhas logísticas, veículos blindados, tanques e as próprias tropas. Isso significa que os Yamatos ainda têm tempo para escapar ou recuar. No entanto, sua natureza de valorizar sua moral e dignidade os impede de fazê-lo, pois acreditam que a retirada é a coisa mais vergonhosa para um soldado. Chegando ao portão principal do palácio, Vasily sinalizou para seus homens e o exército dos justos para segui-lo. Eles abraçaram a parede enquanto se arrastavam em direção às portas. Assim que chegou lá, Vasily se inclinou e deu uma espiada e viu duas tropas de Yamato discutindo sobre algo. Ele não conseguia entender o que eles estavam dizendo, pois falavam sua língua nativa. Mas apenas pela voz, ele pode dizer que eles estão desesperados e assustados com a trepidação das forças de invasão da Rutênia. Minutos depois, eles terminaram de brigar um com o outro e um deles começou a se dirigir para o local. Vasily imediatamente se recostou e fez um gesto de silêncio para os homens perto dele. Sua ordem foi transmitida com um tapinha no ombro junto com um gesto de silêncio. Os passos do inimigo se aproximavam cada vez mais e Vasily lentamente alcançou sua faca tática presa em sua coxa esquerda sob sua armadura. Ele esperou até que o soldado inimigo estivesse perto o suficiente para alcançá-lo. Em um piscar de olhos, Vasily agarrou o soldado pelo colarinho e pressionou seu antebraço direito na boca enquanto o empurrava contra a parede e começava a esfaqueá-lo no pescoço repetidamente. Sua carne se espreme e o sangue jorra da ferida. Depois de esfaqueá-lo 6 vezes, Vasily o soltou e o deixou cair no chão sem vida. Vasily sacudiu sua faca,
fazendo com que o sangue na lâmina de sua faca respingasse no chão. Ele se virou para encará-los depois de fazer e viu alguns deles olhando para ele chocados. Olha, vamos forçar a entrada, disse Vasili, olhando para Yonai. Você e seus homens vão proteger o perímetro do palácio e eliminar os soldados inimigos no terreno do palácio. Meus homens e eu vamos entrar no palácio e encontrar seu rei. Não se preocupe, já memorizamos os esquemas do interior do palácio. Sabemos onde encontrá-lo. O número de homens que Yonai trouxe com ela é 60. Foi o suficiente para forçá-los a retomar o palácio real e salvar seu rei. Eu entendo. Boa sorte, Yonai respondeu, e sinalizou para seus homens se prepararem. Com um aceno de cabeça, Vasili se virou e olhou novamente. Desta vez, ele levantou o seu fal e mirou na cabeça do homem. Eu tenho uma pista sobre ele. Uma vez que eu puxo o gatilho, nós entramos. Entendi, chefe. A qualquer momento. Respirando fundo, Vasili firmou a mira do rifle e puxou o gatilho. Uma bala voou para a frente e perfurou a têmpora do homem e ele caiu no chão. O tiro soou alto e os homens dentro do palácio real ouviram. Mexa-se agora. Vasili comandou e as forças especiais e o exército justo desceram aos terrenos do palácio. Os socorristas saíram pela entrada principal do palácio com seus rifles de ferrolho apontados para eles. Os chozoneses viram isso e puxaram o gatilho de seu Mosin Nagant antes que o Yamato pudesse reagir. Eles se espalharam pelos palácios, cercando-os e exterminando Yamatos à sua vista. Enquanto isso, as forças especiais entraram no palácio real enquanto observavam a disciplina de Focinho. Eles caminharam como uma unidade, observando de cada prancha e cobrindo seu ponto cego. Tal movimento os fez lembrar de sua prática enquanto estavam na academia. Eles abriram as portas deslizantes para encontrar civis dentro e não encontraram nenhum. No final do corredor, existem dois caminhos divergentes. Um vai para o lado oeste do palácio, o outro vai para o lado leste do palácio. Vamos nos dividir em 5, Vasili disse enquanto apontava para os homens que gostaria de levar com ele. O resto pegue o lado leste. Uma bala sibilou, roçando as paredes de madeira e enviando estilhaços voando em seus olhos. Vasili reflexivamente deu um passo para trás e gritou. Contato inimigo no corredor oeste. Atire naquele filho da puta. Um de seus homens obedeceu às suas ordens e puxou o gatilho de seu FNFAL. BRRRRRRTTTTT. Ele disparou vários tiros e todos eles atingiram a parede que o Yamato estava usando como cobertura. No entanto, todas as suas balas perfuraram a fina camada de madeira e atingiram o soldado inimigo. O corpo caiu pesadamente no chão e o sangue começou a se acumular embaixo dele. Outros 10 soldados inimigos apareceram dos corredores oeste e leste e as forças especiais rutenas os ceifaram facilmente. Alguém foi atingido? Estou bem, chefe. Eu também. Parece que todo mundo está bem. Mantenha os olhos abertos. Não sabemos quantos deles restam. Vasili e seus homens ouviam tiros do lado de fora do Palácio Real. O tiroteio ainda está acontecendo, hein? Vamos nos mexer. As forças especiais rutenas moveram-se em direção à suposta localização do rei enquanto abatiam os soldados Yamato no caminho com grande precisão e habilidade. 5 minutos depois, quase todos os soldados inimigos no Palácio Real devem ter sido exterminados. Vasili chegou à sala e lá viu um velho de aparência mal-humorada sentado de cócoras em uma cadeira que não parecia real e adequada para um governante. Quem é você? O rei perguntou em chozonês. Vasili levantou um dedo, dizendo-lhe para esperar enquanto ele pegava sua carteira. Dentro do livro de bolso estão as frases básicas do chozonês e como elas são pronunciadas. Somos as forças especiais rutenas. Estamos aqui para resgatá-lo, disse Vasili perfeitamente. Reencarnate capítulo 212. Vasili e seus homens saíram do Palácio Real junto com o rei e seus servos do palácio. O exército justo acabou de limpar os corpos que profanaram o terreno do palácio. Eles ficaram exultantes porque conseguiram matar seus ocupantes que tiraram seus direitos deles. O rei ficou de alguma forma atordoado com a cena fora de seu palácio.
Ele estava sob uma ordem estrita do Yamato para não sair durante a guerra. As tropas Yamato estacionadas no Palácio Real deveriam cumprir a ordem, mas foram mortas na operação secreta conduzida pelas forças especiais Rutenas e o Exército Justo. Ele pode não conseguir sair, mas pode sentir a magnitude de seu lugar sozinho. Com o tremor do chão, o estouro gutural dos rifles e os homens uivando de angústia, é como se ele estivesse sentado na primeira fila. Os chozoneses que viram seu rei em carne e osso imediatamente baixaram suas armas e se prostraram diante dele. Vossa Majestade, você está bem? Eunai foi a primeira a falar, as outras olharam para o rei com reverência. Estou bem, Gojong disse, sua voz fraca. Eunai deu uma olhada em seu rosto e viu uma sombra de olhos taciturnos ao redor de seus olhos. Era óbvio que ele não estava bem no palácio. Bem, depois de tudo que ele experimentou, desde o Yamato assumindo o controle de seu país e seus conselheiros e ministros mais próximos o traindo, ele tinha passado por muita coisa. Você pode ficar de pé, querido. Pode machucar seu joelho por ficar muito tempo ajoelhado. Não se preocupe com isso, Majestade. Este é um gesto comum e nobre quando nós, seu povo, somos agraciados com sua presença. Gojong sorriu ao ouvir que ainda há pessoas em seu domínio que o veem como um rei. É uma pena que ele tenha falhado em seu dever ao não proteger o país dos invasores. Embora ele tivesse feito tudo o que podia para combater a ameaça do imperialismo ao seu país por meio da industrialização e modernização das forças armadas, ainda era tarde demais. Sua Majestade, onde está o rei Sunjong? Eunai perguntou enquanto se levantava. Sunjong, meu filho, deixou o palácio há 2 dias junto com o residente-geral e os ministros. Parecia que eles haviam evacuado e ido para o sul. Não sei se eles foram para Tóquio. Sinto muito, é tudo o que sei. Não, tudo bem, Majestade. Afinal, você é nosso objetivo. Meu? Por quê? Não sou mais o rei desta nação. Eu já abdiquei do meu trono para o meu filho, Gojong gaguejou. O Império Ruteno vê o contrário, disse Eunai. Os Rutenos. Gojong proferiu e se virou para olhar para os altos soldados rutenos que os observavam falando. Eles inclinaram suas cabeças levemente para o que Gojong retornou. O que seu governo quer de mim? Nosso governo reconhece como chefe de estado do Império Shuzon. Não reconhecemos formalmente o governo de seu filho desde sua abdicação. Vasily explicou em inglês, permitindo que um dos homens de Eunai, Jang, traduzisse. Eu como chefe de estado. Gojong repetiu, confuso. Gostaria de poder compartilhar mais informações, mas não posso compartilhar algo que não tenho. Vamos deixar isso para o nosso governo. Por enquanto, esperamos aqui enquanto nosso transporte está a caminho para nos levar, disse Vasily e Jan traduziu suas palavras. Para onde você está me levando? Gojong perguntou. Estamos nos retirando para Vladivostok. Essas foram nossas instruções, respondeu Vasily. Você deveria ir com eles, Sua Majestade, Eunai implorou. Toda a península Choson é uma zona de guerra e não é seguro aqui. Mas e você e as pessoas que ainda não foram resgatadas das correntes do Yamato? Não se preocupe, o exército justo lutará ao lado do exército Ruteno para libertá-los do controle de Yamato. Seu olhar cintilou para Vasily. Não é. Certo? Ela disse em inglês. Vasily não disse nada. Não há garantias aqui. Sua Majestade, deixe a luta conosco. Lutamos contra os Yamato antes mesmo da chegada dos Rutenos, acrescentou Jang. Obrigado, você tem minha eterna gratidão, disse Gojong. Ele sentiu como se fosse quebrar se não expressasse seus agradecimentos. Ele desviou os olhos para Eunai. Qual é o seu nome, querida? Sou Gang Eunai, Vossa Majestade. Gang Eunai. Parece familiar. Pensar que uma nobre como você iria se armar e lutar pelo país. Nunca esquecerei o seu serviço. Espero que nos encontremos novamente no futuro. Vou precisar de pessoas como você, Gojong disse a ela. Eunai ficou sem palavras, mas mesmo assim aceitou sua oferta. Gojong enfrentou Vasily novamente. Então, eu não tenho meu palanquim comigo, mas posso andar.
Onde nós devemos ir? Jean traduziu as palavras do rei para Vasily entender. Ah, não se preocupe com o transporte, nós cuidamos disso. Eles chegarão em menos de 5 minutos, disse Vasily. Zhang repetiu as palavras de Vasily em sua língua nativa para Gojong entender. Gojong soltou um som de "ah", parecendo ter entendido a situação. Na verdade, ele não sabe como eles vão evacuar aqui. Um carro vai buscá-los e transportá-los para um porto e embarcar em um navio que os levará a Vladivostok. Eunai puxou as mangas de Zhang gentilmente e sussurrou em seus ouvidos. Zhang assentiu e ligou para Vasily novamente. Capitão Vasily, Sua Alteza Eunai deseja falar com você. Vasily assentiu e caminhou até ela. O que é? Eu só quero dizer uma coisa para você, Eunai disse em Shozon e Jean traduziu. Não sei se vou dizer isso direito, mas... Spasibo. Vasily riu baixinho quando ela disse a palavra spasibo da maneira mais fofa possível. Spasibo significa obrigado na língua rutena. Bem, Gansa Obnida. É triste dizer que partiremos em breve. Espere. Você está indo embora. Eunai engasgou. Sim, aparentemente nosso trabalho aqui está feito. Levaremos seu rei conosco para Vladivostok e então eu e meus homens retornaremos a São Petersburgo depois. Você é uma mulher corajosa, Eunai, e foi um prazer trabalhar com você nas últimas 2 semanas. Espero que nos vejamos novamente em breve neste país. Uma palavra comovente que ele disse. Seu tom era tão terno que a garota não pôde deixar de se sentir tocada e triste ao mesmo tempo. Gostei deste país e quero aprender mais sobre ele. Espero que os superiores me designem aqui novamente. Há muitas coisas que eu gostaria de tentar. Assim que a paz for restaurada, eu pessoalmente darei as boas-vindas a você. As palavras de Eunai saem naturalmente. Este teria sido um momento emocionante para ela se ela pudesse falar ruteno. Isso resolve, ela vai estudar e aprender. Isso seria ótimo. Vasily sorriu calorosamente para ele e ofereceu um aperto de mão. Eunai pegou sua mão. Momentos depois, um zumbido permeou o ar e logo um helicóptero chegou de cima. Isso é estranho, ele nunca tinha visto esse tipo de design antes. Não era o Blackstork ou o Okonost, um helicóptero do tipo CH-47 Chinook. Isso era algo novo. Descia lentamente até o chão, lançando rajadas de vento que esvoaçavam os cabelos e as roupas das pessoas abaixo. Os chozoneses ficam boquiabertos com isso. Foi a primeira vez que viram um projeto de aeronave tão novo. O helicóptero que acabou de chegar ao solo é uma cópia de um certo helicóptero soviético que foi recentemente produzido pela Imperial Dynamics Systems. O Mi-26. É maior em comparação com o Blackstork e o Okonost. Só seu tamanho ocupava o gramado frontal do Palácio Real. Ok, acho que é a nossa carona, Vasily disse enquanto se virava para Eunai. É assim que vamos sair da capital. Eu nunca vi uma coisa dessas antes. A maioria das pessoas no mundo não. Somos a única nação que opera esse tipo de aeronave, disse Vasily. Adeus, Eunai, Zhang. Ajude meus camaradas a vencer esta guerra. Sim. Adeus, disse Eunai. As forças especiais rutenas e o rei embarcaram no helicóptero e, assim que foram amarrados, a lâmina do helicóptero girou, gerando sustentação e subiu no céu. Eunai permaneceu de pé e observou enquanto ele voava para longe. Reencarnatei capítulo 213. A data de hoje é 1º de novembro e Alexander podia sentir a brisa fria que sinaliza a próxima temporada de inverno que chegará a São Petersburgo. Alexander pulou em sua besta e foi para o aeroporto. Ele ergueu o queixo enquanto olhava pela janela, observando todas as diferentes visões que passavam por ele enquanto seguiam pela estrada que foi liberada de antemão por seu destacamento de segurança. O sol brilhava intensamente contra sua pele com seus raios refletindo em seu rosto. A cidade parece tão animada e pacífica, e os rostos das multidões na rua são acolhedores com sorrisos em seus rostos, como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. Parece que seu esforço de tornar seu país um lugar melhor para seu povo viver está gradualmente valendo a pena.
Ele sonha em mantê-lo assim até o dia de sua morte. Ele soltou um suspiro sonhador antes de olhar para o homem que estava sentado à sua frente. Ele tinha um sorriso no rosto, fazendo Alexander se encolher um pouco. Do que você está sorrindo, Sebastian? Alexander perguntou enquanto seus olhos se estreitavam. O sorriso que Sebastian estava usando voltou ao seu estado neutro. Nada importante realmente, apenas parece que você está de bom humor e não posso deixar de me sentir feliz com isso, explicou Sebastian. Bem, 4 anos atrás, eu estava olhando a cidade dentro do carro e parecia o oposto do que vejo hoje. Fiquei um pouco feliz por ter mudado sob minha administração. Suas políticas fizeram o que Rutene é hoje, Sua Majestade. Estou fascinado por você ter conseguido fazer isso em apenas 4 anos. De qualquer forma, ouvi dizer que você teve uma reunião com o ministro das Finanças ontem. Como foi? Reunião? Não houve reunião. O ministro das Finanças pediu-me para reagendar a reunião, pois ele tinha um compromisso ontem com o Comitê de Serviços Financeiros do Conselho Imperial. E desde que perguntei a ele sobre isso do nada, concordei em reagendá-lo. Foi bastante repentino, na verdade. Entendo, Sebastian respondeu pensativo. De qualquer forma, Sua Majestade, eu queria perguntar, para onde estamos indo? Vamos para um dos aeroportos de São Petersburgo fora do alcance do pessoal comum. Vamos voar para o norte, para a ilha de Novaya Zemlya, e assistiremos a uma demonstração. Parece emocionante. Eu me pergunto o que é isso, Sebastian comentou. Você sabe por que eu quero ir para lá? Alexander sorriu suavemente, já imaginando que tipo de expressão ele teria quando visse no que sua equipe de cientistas estava trabalhando nos últimos 2 anos. A viagem ficou em silêncio por um momento até que Sebastian falou novamente. Sua Majestade, você ouviu que nossas forças especiais em Choson conseguiram extrair o rei Jensseong? Sim, o presidente do Estado-Maior Conjunto me informou sobre a operação bem-sucedida e a aquisição bem-sucedida de seu capital. Temos controle total sobre a península Choson, Majestade. Desde que bombardeamos o porto de Busan, enviar suprimentos e tropas adicionais para a península tem sido um grande problema para o Império Yamato. Eu me pergunto que tentativa fútil Yamato fará para mudar isso, Sebastian cantarolou. O Departamento de Inteligência com certeza está trabalhando nisso. Os Yamatos não vão desistir da Península Choson tão facilmente. Eles podem tentar um ataque noturno, mas temos olhos de controle nos céus. Se eles fizerem isso de novo, vou aniquilá-los antes que seus aviões tenham a chance de decolar. 10 minutos depois, o carro parou ao chegar ao seu destino. A porta foi aberta por seu chefe de segurança, Roland Makarov. Saindo do veículo, Alexander respira fundo antes de olhar para Roland, cujas mãos ainda estão em cima da porta. Roland, li sua carta ontem e devo dizer que estou surpreso. Você realmente vai fazer uma pausa de 4 meses? Sim, Sua Majestade. O incidente ocorrido em Yamato ainda me afeta psicologicamente. Acho que vou precisar de um tempo para me refrescar e me recuperar disso. Alexander assentiu compreensivamente. Isso é muito triste, para ser sincero, pois farei mais viagens diplomáticas nos próximos meses. Não se preocupe, Majestade. Meu substituto é tão bom quanto eu e leal ao Império Ruteno e à família real. Eu mesmo peguei e você vai encontrá-lo na próxima semana. Eu realmente peço desculpas, Vossa Majestade. Tudo bem, uma pausa é o que precisamos quando estamos lidando com coisas como essas. Vou autorizar assim que voltarmos ao Palácio de Inverno. Por enquanto, vamos embarcar em um avião primeiro. Roland assentiu e liderou o caminho. Seus dedos pressionaram as orelhas enquanto ele contatava a equipe de segurança, dando comandos. O avião que esperava era uma cópia do Boeing VC-25, versão militarizada do Boeing 747, meio de transporte aéreo exclusivo do presidente dos Estados Unidos. Era o mesmo avião em que suas irmãs voaram para chegar a Sakhalin. Alexander foi saudado pela guarda imperial de elite estacionada a bom bordo do corredor ao lado de seu escritório.
Ele deu um sorriso antes de entrar na suíte executiva composta por um camarote com vestiário, lavatório e chuveiro, e o gabinete do imperador. Ele pulou na cama e seu corpo saltou levemente do colchão. A cama cheira bem, como lavanda, que é reconfortante e relaxante. Com um bocejo cansado, Alexandre aos poucos vai fechando os olhos enquanto a sonolência começa a tomar conta de seu corpo. Ele sentiu que estava caindo no sono. Ele só dormiu 4 horas ontem à noite por causa do trabalho. Que pé no saco. Mesmo tendo um grupo de ministros que o ajuda a administrar o país, seu trabalho não para de crescer. 2 horas depois. Vossa Majestade, Alexandre voltou à consciência, sentindo alguém sacudi-lo levemente. Chegamos, Majestade. Alexandre lentamente abriu os olhos e se viu olhando para os profundos olhos azuis de um homem loiro de olhos azuis. Roland? Sim, senhor. Acabamos de pousar em Nova Islândia. Quanto tempo fiquei fora? Alexandre sentou-se ereto, ajeitando-se enquanto bocejava. 2 horas, Majestade. O carro que nos levará ao local de testes está à nossa espera no terreno. Bom, Alexandre se levantou e endireitou seu terno. Vamos. Mais a 30 minutos se passaram para Alexandre chegar ao local de teste. Ele chegou aos militares classificados dentro da montanha e foi escoltado para uma sala semelhante a um bunker. Havia uma janela retangular para olhar, dando-lhe uma visão de uma das vastas planícies de Nova Islândia. Sua Majestade, é um prazer conhecê-lo novamente. Uma voz soou por trás. Foi Karl Heisenberg, o cientista-chefe do programa nuclear Rutheniano e um dos físicos teóricos que ele roubou do Império Deutland, ajudando-o a terminar seus trabalhos no campo da mecânica quântica. Agora você é bom em falar rutheniano. Então, a coisa está pronta. Alexandre simplesmente perguntou. Sim, Sua Majestade. Vai começar em 5 minutos. Apenas segui suas instruções e construí o protótipo com base nas especificações que você me enviou. Um átomo pode produzir tanta energia, e se for 1 milhão ou 1 bilhão é mais. Carlo disse como se insinuasse algo. Alexandre não disse nada a ele depois disso. É melhor mostrar do que contar. De qualquer forma, óculos de segurança. Carla entregou-lhe óculos de proteção. 5 minutos depois, oficiais de alto escalão e militares do Império Ruteno se reuniram em uma pequena sala junto com Alexandre. Todos usavam seus óculos de segurança enquanto olhavam para longe. A contagem regressiva começou. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Todos estavam tensos em antecipação. 4, 3, 2, 1. Após a contagem regressiva, houve um flash de luz brilhante no centro da planície e uma onda de calor e luz varreu o solo. Tudo o que foi pego com ele foi incinerado e desapareceu em um instante. Uma poderosa onda de explosão se seguiu, fazendo com que todos dentro fechassem os olhos reflexivamente e recuassem com um suspiro chocado. Uma vez que a onda de devastação passou por eles, eles olharam através do vidro e seus olhos se arregalaram quando viram enormes nuvens de cogumelos subindo sobre o epicentro da explosão. O que? Isso é o poder de um Deus. Não, esta é uma mera fração do poder que aproveitamos de Deus. Alexandre os corrigiu enquanto tirava os óculos. O que é isso, Vossa Majestade? Um dos funcionários trêmulos perguntou a ele. Essa coisa é chamada de bomba atômica. Reencarnated capítulo 214. 30 minutos após o teste da bomba nuclear, Sebastião e Alexandre estavam tendo uma reunião em uma sala separada. Sua Majestade, aquela bomba, é nisso que você está trabalhando há anos. Porque se for, isso explica a misteriosa proposta orçamentária que inclui partes redigidas para as Forças Armadas, perguntou Sebastião. Bem, nem todos, Sebastião. O programa nuclear é apenas uma parte disso. Mas admito que quase metade vai para o financiamento do programa nuclear, que devo dizer que é bem sucedido agora que temos um protótipo funcional. Nunca vi uma arma dessas em toda a minha vida. Achei que nossos militares já possuíam as armas mais destrutivas do mundo. Não esperava que fosse apenas uma formiga em comparação com a coisa anterior.
disse Sebastião em voz baixa. Então, o que você está planejando fazer agora, Sua Majestade? Você vai usar essa arma destrutiva para acabar com a guerra com o Império Yamato? Alexandre o encarou diretamente nos olhos depois de perguntar a ele. Sebastião engoliu em seco com seu olhar penetrante. Ele disse algo que o ofendeu de alguma forma. Não, não há. É apenas uma pergunta simples. Então por que ele reagiria assim? Sentindo que uma gota de suor começou a escorrer de seus poros, Alexandre quebrou o gelo e riu. Não, eu não autorizaria tal ataque. A bomba atômica está lá apenas para proteger nossa soberania que logo será desafiada por outras superpotências, explicou Alexandre e Sebastião soltou um suspiro de alívio. Alexandre continuou. Podemos derrotar o Império Yamato na guerra convencional. Estamos vendo isso agora. Mas essas tecnologias convencionais que estamos usando na guerra não devem ser ignoradas. O mundo reage às nossas armas e, como tal, tem dúvidas. O que você acha que acontecerá se o Império Britânia, o Império da Holanda, o Império Austríaco, a República Francesa e os Estados Unidos se unirem porque somos tecnologicamente superiores a eles? Sebastião ponderou por uma resposta enquanto seu imperador fazia uma boa observação. Eles vão nos isolar, ele respondeu e continuou. Mas por que você adicionou a República Francesa? Eles não são aliados. Não temos aliados eternos e não temos inimigos perpétuos. Nossos interesses são eternos e perpétuos, e esses interesses é nosso dever seguir, citou Alexandre. Francois Republique já foi nosso inimigo, mas se tornou amigo quando se sentiu ameaçado e isolado pelas manobras políticas dos alemães. Na verdade, nós nos odiávamos. E daí se eles também se sentirem ameaçados por nossa tecnologia superior? Eles podem simplesmente mudar de lado. Inferno! Estou até recebendo relatórios dos serviços de inteligência estrangeira de que o Britânia, o da Holanda e o francês estão tramando algo. Para garantir a segurança do meu país e do meu povo, desenvolvi a arma mais poderosa já produzida pela humanidade. Agora estou começando a entender, Majestade. É uma pena que só entendi até agora. Pensar que eu não esperava isso é uma falha em meu dever como conselheiro de segurança nacional, Sebastião disse se desculpando. Tudo bem, pelo menos agora você sabe. Então estou confiante de que você pode começar a planejar contramedidas se tal aliança surgir, Alexandre respondeu alegremente enquanto colocava o braço em volta do ombro de Sebastião. Sebastião assentiu. Sim, senhor, venceremos o Britânia em seu chamado grande jogo. Mas antes disso, Majestade, qual é o seu plano para o país a partir deste momento? Você quer construir uma potência econômica ou uma potência militar? Alexandre simplesmente soltou um HMPH interiormente antes de responder. Por que não ambos? Então isso vai afetar nossa política externa. Sua Majestade, existe uma maneira de sua empresa exportar nossas tecnologias mais recentes para o mundo. Minha empresa pode criar uma versão de exportação. Por que você perguntou? Alexandre perguntou. Vamos tornar o mundo dependente de nós, impedindo-os de formar uma aliança para nos combater. Alexandre refletiu e se inclinou para frente, seu interesse despertado pelas palavras de Sebastião. Não é uma má ideia. Na verdade, há muito dinheiro a ser ganho e dinheiro é a coisa mais importante de que nosso país precisa, pois tenho muitos planos para introduzir em nosso enorme império. Seria outro megaprojeto seu? Sua Majestade, você realmente é ganancioso quando se trata desses projetos de construção e de desenvolvimento. As rodovias, as represas, as linhas de irrigação para nosso território da Ásia Central, ferrovias, portos, aeroportos e o novo e massivo Conselho Imperial que você propôs. Para apoiar esses projetos, precisamos de dinheiro. Isso mesmo, Alexandre soltou uma risada. Também a bomba atômica anterior, não pense que foi inventada apenas para destruição. Ela também tem seus benefícios que vou colher também. Pouco a pouco, vai substituir a forma como geramos eletricidade, melhorar nossa tecnologia médica e podem ser usados como fertilizantes para um melhor rendimento. Entendo,
Eu pensei dessa forma, Sua Majestade. Essa bomba atômica pode não apenas acabar com a vida, mas também construir vidas melhores para os vivos. Sim. De qualquer forma, temos que ir agora. Temos outra demonstração de protótipo que exige que eu compareça, Alexander disse enquanto se levantava. Outro teste de bomba atômica, talvez? Sebastian perguntou enquanto se levantava e caminhava com ele enquanto saíam pela porta. Não, desta vez vai ser mais emocionante do que uma bomba atômica. Diga, Sebastian, se eu dissesse que os humanos podem ir para o espaço, você acreditaria em mim? Sebastian olhou para ele como se ele fosse louco. Os humanos estão indo para o espaço? Isso é um absurdo. Até a ideia parece impossível. Espere. Este Alexander com quem ele está falando, sua empresa produziu uma tecnologia além da imaginação humana que desafia o senso comum. Será que seu imperador está falando sério? Que eles constroem algo que pode ir além dos céus e chegar ao espaço? Sebastian soltou uma risada forçada enquanto acenava com a cabeça. Se for sua empresa, Majestade, acho que é possível. Alexander zombou suavemente. Eu esperava uma expressão perplexa, mas essa está bem. Eles saíram da sala e se dirigiram ao centro de comando e controle. Ali estava Eisenberg, parecendo orgulhoso e confiante como sempre. Sua Majestade, você está satisfeito com a demonstração? Superou suas expectativas. Você fez um bom trabalho, Eisenberg. Nunca duvidei de suas habilidades desde que o recrutei. Eu sabia que você tinha isso em você. Agora, com a demonstração finalizada, quero que vocês ajudem nos novos projetos do Ministério de Energia e do Ministério da Marinha. Entendido, Majestade. Para onde vamos a seguir, Vossa Majestade? Sebastian perguntou. Ásia Central, Leninsk, sul do Cazaquistão. Reencarnatei capítulo 215. Da Ilha de Novaya Zelma Alexander fez outro voo para um dos maiores territórios do Império Ruteno, o Cazaquistão. O território do Cazaquistão foi conquistado pelo Império Ruteno durante sua conquista da Ásia Central, que ocorreu na segunda metade do século XIX. Não só era um dos maiores territórios em tamanho, mas também de importância estratégica. Pensando que o mundo é geograficamente igual ao seu mundo original, a terra do Cazaquistão detém as maiores reservas de urânio do mundo, com mais de 300 mil toneladas métricas. Alexander sabia da importância do urânio para seu programa de armas e energia nuclear e sua aplicação para fins militares, como urânio empobrecido para blindagem e munição de tanques. O Império Ruteno pode não ter litoral e não ter acesso fácil ao oceano do mundo para negociar, mas não se pode negar o fato de que os rutenos têm recursos maciços em seu quintal que Alexandre utilizou para alimentar o crescimento econômico do Império. Alexander pousou em um aeródromo designado, projetado para acomodar a enorme e cara aeronave pessoal. O voo durou 4 horas e, olhando pela janela, Alexander percebeu que o sol estava começando a se pôr enquanto o brilho alaranjado do sol tingia a paisagem plana, arenosa e árida do deserto abaixo em um tom escuro de vermelho. Mas, apesar de sua percepção, assim que saiu do avião, Alexander pôde sentir o vento gelado soprando em sua pele, fazendo-o estremecer levemente. Mal sabia ele que o Cazaquistão também tem uma temporada de inverno que começa de outubro a abril. Descendo as escadas, um zumbido das hélices do helicóptero permeou acima. Alexander olhou para cima e viu uma cegonha preta brilhando no seu poente enquanto descia cuidadosamente para o chão. Os ventos gerados pela queda do helicóptero fazem com que as areias e a poeira abaixo dele subam como ondas de neblina que viajam para fora. Alexander cobriu os olhos com o braço, não querendo que nenhuma partícula de areia entrasse em seus olhos. Quando a cegonha preta finalmente chegou ao chão, Roland deu-lhe um leve tapinha nas costas, acenando para que ele avançasse. Um tapete vermelho foi colocado para servir de passagem para Alexandre e em ambos os lados do tapete estavam os guardas imperiais segurando espadas cerimoniais formando um dossel semelhante a um telhado. Eles baixaram a espada assim que Alexandre passou por eles. É costume que os guardas imperiais conduzam tal performance quando o imperador, imperatriz,
membro da família real ou oficiais de alto escalão visitam um território ruteniano. A porta do Black Stork se abriu, revelando um homem de jaleco branco. Alexander reconheceu o cara. Era o Eugene von Braun, seu cientista-chefe de seu programa espacial. Ele também é o responsável pela produção de mísseis para os militares sob sua orientação. É uma pena que a maioria de seus principais cientistas seja roubada do Império Deutland. Ele vê isso como uma fraqueza do Estado e é por isso que está disposto a gastar bilhões de rublos em educação que dará origem a futuras gerações de cientistas e engenheiros que servirão ao Império Ruteno e o tornarão melhor com o uso de seus novos conhecimentos. Von Braun se aproximou, fazendo uma reverência a Alexander enquanto dizia saudações, Majestade. Alexandre respondeu. Parece bom, hein? Alexandre brincou. Von Braun riu um pouco, dizendo. Você pensa assim, Sua Majestade? Acho que é porque estou um passo mais perto de realizar meu sonho de ir à Lua e tenho que me vestir bem, especialmente se o que estamos fazendo está entrando para a história. Von Braun respondeu vertiginosamente enquanto começava a acenar para ele entrar no helicóptero. Ele com certeza está animado para ver sua criação. Não, sua criação para ir ao espaço. Mas antes disso, Alexander tem que fazer algo primeiro. Von Braun, tenho certeza que você conhece meu conselheiro de segurança nacional, Sebastian. Ele está comigo para ver o lançamento do foguete e nos ajudar a passar pelos radicais no Conselho Imperial. É um prazer conhecê-lo, Sir Eugene von Braun. Sebastian cumprimentou educadamente enquanto dava um aperto de mão obrigatório. O Eugene apertou sua mão calorosamente. É uma honra, Sr. Sebastian. Espero que o governo financie o programa espacial e ajude Rutene a dominar o espaço. Bem, apenas nos dê um resultado favorável e sua importância para o Império Ruteno, e você receberá seu financiamento, disse Sebastian. Falando em financiamento, o comitê especial criado pelo Comitê das Forças Armadas do Senado da Rutênia chegou ao espaçoporto. Alexandre perguntou. Sim, Vossa Majestade. Eles aterrissaram há 2 horas. Eles estão esperando por nós no Baikonur Spaceport. Bom, Alexander assentiu com satisfação. Vamos indo então. O Baikonur Spaceport fica a 40 quilômetros daqui. Chegaremos lá em 10 minutos, disse o engenheiro ao embarcar no helicóptero. Alexander, Sebastian e Roland também entraram antes que uma das tripulações do Black Stork fechasse a porta. O helicóptero começou a decolar do solo enquanto Alexander usava seu fone de ouvido para amortecer o ruído produzido pelas pás do rotor. E, como disse o engenheiro, demorou 10 minutos para entrar no espaçoporto. Alexander olhou pelas janelas e engasgou de espanto no momento em que viu o foguete na plataforma de lançamento. Quando Alexander era criança, ele gostava de foguetes. Foi como amor à primeira vista para ele que o fez perseguir seu sonho de se tornar um engenheiro e fazer um ele mesmo. O foguete na plataforma de lançamento é semelhante ao projeto usado pela União Soviética em 1957 para o lançamento do primeiro satélite feito pelo homem, o foguete R-7. Ele comprou o projeto da Rússia por $10 milhões, permitindo-lhe aprender cada detalhe do projeto que o ajudará a recriá-lo. Em seu mundo original, ele foi capaz de recriar o foguete. Ele não esperava recriar o mesmo foguete novamente em outro mundo. O plano hoje é enviar o primeiro satélite lançado de seu mundo original para o espaço como prova do conceito de que os humanos podem ir ao espaço. Sputnik 1, um satélite do tamanho de uma bola de praia com 4 antenas para fora. Em seus primeiros 2 meses em órbita, o Sputnik orbitou a Terra 1440 vezes antes de cair do céu. O helicóptero pousou no heliporto designado e os guardas do espaçoporto começaram a escoltá-los para uma sala semelhante à sala de comando e controle, onde eles podem assistir com segurança ao lançamento do foguete. Para proteger o programa espacial de se tornar conhecido em todo o mundo, Alexander colocou medidas estritas de fechamento da cidade. Somente pessoal autorizado pode entrar em um raio de 500 quilômetros do espaçoporto de Baikonur. A razão pela qual Alexander escolheu este local é que Baikonur está perto do Equador.
dando a um foguete um empurrão de cerca de 500 km por hora para atingir a velocidade de escape. O que é importante sobre o Equador? Bem, qualquer coisa na superfície do Equador está viajando rápido por causa da primeira lei da inércia, que afirma que todo objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar seu estado por ação de uma força externa. Então, se você mora perto do Equador, e o Equador se move a uma velocidade de 1.625 km por hora, você também está se movendo a 1.625 por hora. Isso não apenas dará um impulso ao foguete, mas também economizará combustível, tornando econômico e vital para lançamentos espaciais no futuro próximo. Chegando à sala de comando e controle, uma enorme tela de LCD é montada na parede, dando diferentes visões do foguete. Os engenheiros e cientistas estavam em seus postos, de olho no monitor. O comitê especial estava sentado em uma sala de observação. Alexander se aproximou deles e deu-lhes um aperto de mão antes de seguir para um pódio no centro da sala de controle. Todos ficaram de boca fechada, apesar de sentir vontade de falar que era o imperador deles na frente deles. Senhoras e senhores, o Império Ruteno está prestes a fazer uma história da humanidade lançando um foguete ao espaço. Por mais de 2 milhões de anos de culminação humana que uma vez temíamos. Derrotamos a noite com fogo, navegamos pelo oceano com barcos e voamos junto com pássaros com aviões. Agora, a humanidade dará outro grande passo a colocar um objeto feito pelo homem no espaço, simbolizando que os seres humanos podem ir além dos céus e ir além das nuvens. Alexander orgulhosamente proclamou e continuou. Hoje lançamos o R1, um esforço colaborativo entre cientistas e engenheiros do Império da Rutênia. Isso nos deixará um passo mais perto de ir para a Lua e, de lá, para Marte. Haverá contratempos ao longo do caminho e há riscos em todo grande empreendimento. Mas a grandeza nunca foi conquistada sem sofrimento. Estou tão orgulhoso de você, meu povo. Agora, sem mais delongas, com o apertar de um botão, vou lançar o R1. Alexander aperta o botão vermelho, mas nada acontece. Perto dali, o engenheiro levantou uma tampa e apertou o verdadeiro botão vermelho. Alexander caminhou até ele e ficou ao seu lado. Em uma enorme tela dominando a parede oposta da sala de controle, chamas e vapores sob o foguete. Os bicos propulsores pegaram fogo. O foguete decola, deixando uma nuvem turva de vapor. O foguete sobe para o céu nebuloso acima do Cazaquistão. Na tela da sala de controle, o foguete desliza por um banco de nuvens até atingir a órbita. Sua Majestade. R7 está em órbita. O engenheiro e Alexander se abraçaram com força, lágrimas de alegria escorrendo dos olhos de um engenheiro. Obrigado, Majestade. Este foguete foi uma verdadeira inspiração para mim. Obrigado também por construir este foguete. Todos na sala de controle vibraram e bateram palmas enquanto comemoravam o sucesso do lançamento do foguete R1. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.